A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Amém? Estaremos dando início ao culto ao Senhor. E a palavra de Deus no Salmo 118, dos versos 24 a 26, assim nos diz: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Amém. Vamos começar o culto assim, abençoando nosso irmão que está ao nosso lado. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o Senhor te abençoe em nome de Jesus. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Como é bom, logo cedo, sentir a bênção do Senhor e ter esse desejo no coração, né? Desejo de estar estendendo a bênção do Senhor àqueles que nós amamos, àqueles que nós tanto queremos bem. Amém? Vamos colocar em pé, vamos então invocar o santo e bendito nome de Cristo e também, de forma contrita, confessar a Ele os nossos pecados. Pai querido, humildemente nós os colocamos diante de Tua santa presença no dia de hoje, sempre gratos a Ti, primeiramente, pelo dom da vida que temos em Cristo Jesus. Gratos pela oportunidade que renovaste sobre a nossa vida para estarmos presentes nesse santuário para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Contudo, Senhor, reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos, ó Pai, os nossos pecados. Reconhecemos que não somos dignos de adentrar a Tua presença. Por isso, Senhor, lhe pedimos perdão. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda com o Seu Santo Espírito a vencer o mal, Senhor. Pai querido, limpa-nos com o sangue de Jesus para prestarmos um culto digno. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Agora, vamos lá. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Foi, beleza. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a Cristo, o coração descerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao fim do dia, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Bem de manhã
e sem cessar vigiar e orar. Amém. Saiu, graças a Deus, né? Você pode se sentar? E mesmo assentados, com toda a reverência, estaremos fazendo a leitura do Salmo 107, dos versos 1 a 8, de forma alternada. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Amém. Todos juntos, o verso 1, novamente. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Agora fala para a pessoa que está perto de você. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém e amém. Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Vendo essa chuvinha cair, eu me lembro de uma história de uma pessoa que contou para mim, né? Essa história ocorreu aproximadamente há 30 anos atrás. 30 anos atrás. E o que tem de interessante nessa história, nessa chuva? Essa pessoa havia Deus colocado no coração dele o desejo, né, de construir uma igreja. E naquela ocasião não havia nenhum tipo de recurso, nenhum recurso. Em oração, Deus colocou no seu coração o seguinte: você vai iniciar a obra sem nada, você vai abrir uma valeta, né? E Deus vai dar os recursos, porque para abrir uma valeta você precisa fazer o baldrame, fazer o levantamento da parede e assim por diante. Como ele morava em outra cidade, não tinha nem dinheiro para um pedreiro. Ele conhecia um pedreiro, conversou com ele, o pedreiro se prontificou em ajudar. Tudo bem, você vai iniciar, vai começar uma igreja, vamos lá. E no dia que estava tudo marcado, era um sábado, que o pedreiro tinha disponível para abrir aquela valeta, começou a chover. E ele ficou muito triste e desanimado. Mas eu pedi tanto a Deus, e no dia marcado começou a chover, só que ele morava em outra cidade. E Deus colocou o seguinte no coração dele: quem garante que vai estar chovendo na outra cidade? Aí ele foi lá, conversou com o pedreiro e os dois foram lá. Abriram a valeta. Não tinha nenhum recurso na época. E hoje, nesse local, tem uma igreja, com a graça de Deus. A fé é algo que nos impulsiona à ação. A fé mobiliza o nosso coração. A fé nos leva a orar, a buscar a presença de Deus. E é necessário, todos nós que confiamos em Cristo, estarmos desenvolvendo a nossa fé. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 11. Nós faremos a leitura a partir do versículo 19. Antes da leitura, vamos estar orando ao nosso Deus. Conforme os irmãos forem encontrando o texto bíblico, eu peço que os irmãos sejam se colocando em pé. E assim que nós estivermos de pé, antes da leitura, nós estaremos orando a Deus, pedindo que Ele seja falando ao nosso coração. João, capítulo 11, a partir do versículo 19. João 11, a partir do versículo 19.
Vamos orar a Deus, pedindo que Ele seja falando ao nosso coração por meio da sua palavra. João 11, a partir do versículo 19. Pai, estamos na tua casa de oração nesta manhã. Somos teu povo. O Senhor Jesus é o cabeça da nossa igreja. Nós pedimos a ti, continue falando ao nosso coração. Fale a nossas almas através da tua palavra, através do teu Santo Espírito. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar essa palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. João 11, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Agora, a partir do versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, quando lemos a palavra de Deus, nós percebemos Jesus realizando milagres em todos os lugares que ele ia. Ressuscitava mortos, curava leprosos, paralíticos de nascença, cegos. Jesus fazia muitos e muitos milagres. Entretanto, houve uma cidade que Jesus fez pouquíssimos milagres ali. E foi exatamente a cidade onde Jesus cresceu, Nazaré. Qual foi o motivo de realizar poucos milagres ali? A palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 13,58, porque muitos não creram. Muitos não criam em Jesus. Jesus não realizou pouquíssimos milagres em Nazaré por causa da incredulidade das pessoas daquela cidade. Isso é algo importante para analisarmos em nosso coração em relação à fé. No texto que nós lemos, nós percebemos 2 mulheres, Marta e Maria, que conheciam o Senhor Jesus, que tinham um relacionamento com ele, conheciam a sua palavra, entretanto demonstraram fragilidade na fé. E essa fragilidade na fé deles fala muito ao nosso coração, no sentido de nós analisarmos a nossa fé.
como está a nossa fé em Cristo Jesus. Qual foi a fragilidade que nós podemos perceber na fé tanto de Marta como de Maria? Primeiro, observamos que elas consideravam o poder de Jesus restrito ao passado. Elas aprisionaram a operação de Jesus, a obra de Jesus no passado. Olha o que nós lemos aqui em João 11, versículo 21, o seguinte: disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Isto é, Senhor, se o Senhor no passado tivesse operado, meu irmão não teria morrido. Agora é tarde, não há mais o que fazer. Da mesma forma, nós percebemos o versículo 32, Maria, dizendo o seguinte: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O que é aprisionar Jesus no passado? É nós confiarmos na palavra de Deus, reconhecermos que Deus realizou maravilhas no passado, e na Bíblia há muitos relatos e maravilhas do Senhor operando, né? Deus abrindo o Mar Vermelho, Jesus curando cegos de nascença, Jesus curando paralíticos, Jesus curando leprosos, Jesus transformando a vida de muitas e muitas pessoas, realizando vários e vários milagres. Mas isso nós consideramos o quê? Jesus realizou toda essa obra no passado. Foi lá no passado que Jesus realizou tudo isso. Então nós colocamos a operação de Deus, consideramos que Deus age, ou que Deus agiu lá no passado. E às vezes nós trazemos na memória, em nosso coração, também essas operações do Senhor no passado. Lembramos que Deus respondeu às nossas orações em situações lá no passado, situações difíceis que nós passamos. Nos lembramos também como Deus agiu na vida de várias pessoas que nós conhecemos, pela comunhão delas com Deus, Deus respondendo às suas orações, mas tudo restrito ao passado. Como se o nosso Senhor Jesus apenas agiu ou apenas realizou a sua obra há muito tempo atrás. Agora é uma outra história. Agora é uma outra situação. Esse é um tipo de fé que muitas vezes nós podemos correr o risco de desenvolver em nossa vida. Confiamos na palavra de Deus, confiamos nas promessas de Deus, reconhecemos todos os milagres que Deus realizou, que Jesus realizou, mas tudo limitado ao passado, tudo considerando o passado. Pronto, encerrou. E também podemos cometer um outro erro. É o que nós percebemos aqui no caso de Marta. Olha só o que aconteceu. Jesus diz para ela o seguinte, né? Ela respondeu no versículo 22, João 11, 22. Disse o seguinte: mas sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Nessa afirmação de Marta, o que nós percebemos? Não, ela está considerando que Jesus pode agir ainda, que Jesus pode intervir ainda. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E ela respondeu: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. O que ela fez? Jogou a operação de Jesus para o futuro. Eu sei que Jesus vai agir, que vai ressuscitar o meu irmão Lázaro, mas na ressurreição do último dia. É interessante também esse risco que nós podemos desenvolver na nossa fé. Confiamos nas promessas de Deus, confiamos que Deus tem um lugar reservado para nós na glória celestial, para os nossos familiares, para as pessoas que nós amamos. Entretanto, nós colocamos essa perspectiva de fé totalmente relacionada ao futuro. Deus vai agir sim, Deus vai dar vitória sim. Quando eu partir para a eternidade, quando meus familiares partirem, as pessoas que vão partir, Deus vai levá-las consigo. Então vai ser uma bênção muito grande. Deus vai ressuscitar os mortos no último dia. Eu acredito na palavra de Deus, confio em Deus plenamente nesse sentido. Então colocamos a operação de Deus e a operação de Cristo no futuro.
E olha só o que ocorre. Jesus continuou dizendo a ela, no versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. Nós percebemos que, diferentemente das outras pessoas, tanto Marta como Maria também confiavam plenamente em Jesus. Confiavam plenamente nele. Entretanto, limitavam a atuação de Jesus ou no passado, aprisionando-o no passado, ou então relacionando ou jogando-o no futuro. Isso é um risco muito sério que podemos desenvolver em nossa vida. Esse é um cuidado muito grande que nós devemos ter. Por que devemos ter esse cuidado? Porque, na realidade, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É o que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O mesmo Senhor Jesus que realizou milagres no passado, o mesmo Senhor Jesus que preparou moradas celestiais para nos receber, é o mesmo Senhor Jesus que está vivo e ativo hoje em nossas vidas, é o mesmo Senhor Jesus que age no momento presente. Essa é a convicção, essa é a fé que nós devemos ter no Senhor Jesus. Considerarmos o passado como um exemplo claro que Jesus responde às orações que Ele está conosco. Considerar o futuro como um presente que Deus vai nos dar para estarmos na glória celestial. E considerar o presente como um campo vivo e ativo do Senhor Jesus. Isso é fundamental e é essencial na nossa fé cristã, para não corrermos o risco que tanto Marta e Maria correram em relação à fé. E olha só o que o texto nos diz, continuando aqui no versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era essa uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Em outras palavras, Senhor, não adianta fazer mais nada, acabou. Já está cheirando mal. Não tem mais solução. O médico já deu, já deu um diagnóstico que não tem mais cura. Acabou. Essa situação que a minha família está vivenciando não tem mais saída. Já está morto. Acabou. Não tem mais saída. Essa dificuldade que eu estou passando no meu lar, no meu emprego, no meu dia a dia, acabou. Não tem mais esperança. Os meus familiares já morreram, não vão aceitar Cristo jamais. As pessoas que eu amo já se perderam. Não adianta fazer mais nada. Acabou tudo. Já cheira mal. Já faz 4 dias, já cheira mal. É uma expressão clara, nessas palavras de Marta, como ela estava limitando a operação do Senhor Jesus. Será que nós não não utilizamos expressões semelhantes? Não adianta mais orar? Porque esse assunto já está resolvido? Deus não pode mais mudar essa situação? Não adianta fazer mais nada? Não adianta falar mais nada? Porque essa pessoa ouviu falar tanto de Jesus e até agora não aceitou? Não adianta qualquer tipo de esforço que eu possa fazer? Porque todo o meu esforço até agora não deu em nada? Por que eu vou me esforçar novamente? Não uma expressão semelhante, Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. É um cuidado muito grande que devemos ter na nossa fé. Quando nós consideramos que já cheira mal, já faz 4 dias, como isso afeta a nossa vida, o nosso caminhar? Primeiro, se já não tem solução, não vou orar mais por esse assunto. Esse assunto está encerrado. As minhas orações encerraram. Não vou mais pedir a Deus por isso. Porque, afinal de contas, não tem mais saída. Por que eu vou atormentar Deus ou fazer essa oração a Deus? Aliás, nós nem pensamos em fazer a oração a Deus. Nós simplesmente encerramos as nossas orações. Deixamos de orar. É algo extremamente perverso em relação à nossa fé cristã. Não apenas encerramos as nossas orações, nós também automaticamente
deixamos de realizar qualquer ação naquela direção. Quando o Senhor Jesus mandou tirar a pedra, não adianta tirar a pedra, não adianta fazer nada, não adianta fazer a ligação, não adianta conversar novamente, não adianta se esforçar novamente, não adianta dar o próximo passo, não adianta fazer mais nada, acabou, acabou. Quando nós desenvolvemos esse tipo de pensamento, demonstramos que a nossa fé está gravemente comprometida. Confiamos em Deus, confiamos em Cristo, confiamos em Sua palavra, mas estamos limitando a atuação de Deus, a atuação de Jesus, ou no passado, ou jogando-o para o futuro. Mas não estamos considerando a atuação de Deus agora, no presente. E olha o que ocorre, que nós percebemos aqui. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nós veremos a glória de Deus. Porque se nós crermos, nós vamos continuar orando. Se nós crermos, nós continuaremos agindo. Se nós crermos, nós não desistimos. Nós confiamos em Deus. Porque Deus, Ele age através das nossas orações e Deus age também através das nossas ações, através de cada um de nós. Quando nós vemos a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre a fé, todo o capítulo 11 de Hebreus indica que a nossa fé em Deus nos leva à ação, nos leva a sair de um lugar para ir a outro lugar, nos leva a enfrentar gigantes, nos leva a enfrentar desafios, nos leva a orar, nos leva a confiar em Deus, e essa confiança em Deus nos mobiliza a ação, nos mobiliza naquilo que devemos fazer. Esse texto da palavra de Deus nos convida a nós analisarmos a nossa fé em Cristo Jesus. E o texto continua, Jesus dizendo o seguinte, né? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Essa foi a experiência de Jesus. Ele fez dessa forma para que as pessoas, né? Pai, graças te dou porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Meu irmão, minha irmã, Deus ouve as nossas orações sempre. Deus nunca deixou de ouvir as nossas orações. Deus nunca deixou de ouvir a nossa súplica aos seus pés, pelas pessoas que nós amamos, pelos desafios da nossa vida, às vezes, pelo tempo que vai passando e aparentemente a resposta da oração não é dada, nós achamos que Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo, sim. E Deus está trabalhando com nossas vidas através dessa oração e trabalhando na vida das pessoas por quem nós estamos orando. Por isso, nós não podemos de forma nenhuma duvidar que Deus ouve as nossas orações. Porque se nós duvidarmos que Deus ouve as nossas orações, nós não vamos orar. Quer ver um exemplo no dia a dia? Os irmãos que têm um automóvel e um carro. Se eu acreditar que o meu carro não vai funcionar, não vai ligar, dificilmente eu vou entrar no carro e tentar ligá-lo. Eu vou desistir. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta qualquer tipo de esforço. Acabou. Se eu não acreditar que Deus vai ouvir a minha oração, para que eu vou realizar qualquer ação relacionada à oração? Por quê? Se Deus não está ouvindo. Mas Deus sempre ouve a nossa oração. Deus sempre está presente diante de nós. Esse texto da palavra do Senhor nos convida a fazermos uma avaliação da nossa fé. E o texto continua. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto,
tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, o rosto envolto no lenço. Então ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Nós precisamos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, Deus fala ao nosso coração nesta manhã. O que estamos dizendo na nossa vida, na nossa experiência pessoal, nesse sentido que Marta disse: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal, já faz muito tempo, não adianta mais. O que você considera que não adianta fazer mais nada? O que você considera, o que nós consideramos que não adianta orar mais nesse sentido? O que você considera, o que nós consideramos que é impossível para Deus realizar? O que é impossível para Deus realizar? O que é impossível? Meu irmão e minha irmã, Deus faz tantas coisas grandiosas na nossa vida o tempo todo, que às vezes nós achamos ou temos uma perspectiva tão equivocada de limitarmos a atuação de Deus. Um exemplo é a nossa própria vida. A vida que nós temos, ela é totalmente sustentada por Deus. Totalmente, 100% sustentada por Deus. A qualquer momento, por qualquer situação, nós podemos perder a nossa vida uma rapidez muito grande. A nossa vida é sustentada por Ele. Os nossos familiares, a vida deles é sustentada por Ele. Tudo é sustentado por Deus. A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, algo fundamental em relação à nossa fé no Senhor, que é o seguinte, olha só, Hebreus capítulo 11, diz assim, Hebreus 11, versículo de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo que é visível surgiu daquilo que não aparece, é ação direta e poderosa de Deus. Tudo, completamente tudo, é sustentado por Deus. Se Deus sustenta a nossa vida, se Deus nos deu Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o que Ele pode nos negar? Qual oração que Ele vai falar, eu não posso fazer? O quê? O Senhor nos convida, nesta manhã, a reavaliarmos a nossa fé. Aonde estamos colocando a nossa fé em Jesus? Estamos considerando que Jesus só agiu no passado? Só agirá no futuro? Ou consideramos que Jesus ele está presente hoje e ouve as nossas orações? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. É o que a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus 13, versículo 8. Nós estaremos agora orando ao Senhor. E é importante nessa oração ser uma oração individual. Meu irmão e minha irmã, o que você considera que já cheira mal? Que já faz 4 dias? Que não adianta mais orar nesse sentido? Coloque esse pedido, essa oração diante do Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Nada. Vamos orar. O Senhor nos convida a estarmos colocando diante dEle a angústia do nosso coração, aquilo que nós consideramos impossível, aquilo que nós consideramos que já cheira mal, que já faz muito tempo, já faz 4 dias, que não tem solução. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Senhor Jesus nos convida a colocar essa necessidade, essa angústia do nosso coração, isso que nós consideramos que não tem mais solução, colocarmos nas mãos dEle, porque Ele está presente aqui e Ele ouve a nossa oração. Oremos ao Senhor individualmente,
cada um de nós. Supliquemos ao Senhor. Querido Pai, colocamos nas tuas mãos todas as nossas necessidades, todas as necessidades do teu povo que colocaram diante do teu altar. Sabemos que Jesus é mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que o Senhor Jesus, Ele ouve as nossas orações hoje, no presente. Que o Senhor Jesus, para Ele nada é impossível. Senhor, nós pedimos a Ti agora, que o Senhor nos dê vitória a cada um de nós. Para aquilo, Senhor, que nós consideramos que já cheira mal, que já fazem 4 dias. Pode ser, Senhor, uma dificuldade familiar. Um familiar nosso que está distante de Ti, que nós consideramos que não tem mais saída, que eles não têm mais condições de voltar a Ti. E nós pedimos pela vida dessa pessoa, opera no seu coração e converta-o em Cristo Jesus, converta-o a Cristo Jesus. Pode ser, Senhor, uma enfermidade que não tem mais solução, que não tem mais saída. Hoje nós ouvimos vários irmãos relatando questões de enfermidade, questões difíceis. Nós pedimos a Ti, Senhor, cura, porque o Senhor tem o poder de curar. Restaura essas vidas, venha curá-las, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pode ser, Senhor, corações quebrantados, tristes, enlutados pela perda de um ente querido. Que o Teu Santo Espírito possa estar consolando esses corações e fortalecendo-os em Cristo Jesus. Pode ser irmãos, ó Senhor, que estão sofrendo em questões de relacionamento, dificuldade de se entender na família, dificuldade de se entender no trabalho, dificuldades diversas. Vem agora, Senhor, colocar perdão e restauração em todos os relacionamentos. Pode ser irmãos, ó Pai, que estão sofrendo muito na vida financeira, com dificuldade de sanar as contas, dificuldade de resolver situações financeiras delicadas. Pedimos a Ti, Senhor, abre as janelas dos céus e venha dar vitória a esses irmãos na questão financeira, Senhor. Pode ser irmãos que estão sofrendo no seu coração, nos seus pensamentos, na sua alma, sentindo muitas angústias, muitas tristezas, muitas coisas difíceis. Pedimos a Ti, Senhor, venha colocar em cada coração a Tua paz que excede todo entendimento. Senhor, nós buscamos a Tua presença em oração, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente, porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, porque sabemos que Jesus tem o poder de ressuscitar mortos, porque sabemos que se cremos em Ti, veremos a Tua glória, Senhor. Senhor, tudo isso nós pedimos e suplicamos, o nome grandioso, o nome glorioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Graças a Deus, né? Como é bom ouvir a palavra de Deus, né? Irmãos, não completando de forma nenhuma o nosso irmão Elias, mas Maria, ela assusta porque os judeus criam que ressuscitar os mortos era somente até o 3º dia. A partir do 4º dia não havia mais como ser ressuscitado um morto. Por isso que ela se assusta e fala, já é do 4º dia. Então, assim, acabou. Já não dá mais. Também, outra coisa muito preciosa, né? O quanto é importante essa fala de Jesus, né? Que Jesus pega e fala assim, graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Aliás, né? Eu fiz isso para quê? Para dar testemunho. Então, ele nos ensina que a nossa vida de oração é o quê? É testemunho, né? Então,
às vezes a gente não dá muito valor à oração, mas o quanto é importante quando as pessoas estão sofrendo e você fala assim: eu vou orar por você, eu vou orar por essa causa, eu vou orar pela sua família. Às vezes, com essa atitude que você está fazendo, você leva a pessoa a ter um encontro com Jesus. Esse testemunho é importantíssimo, né? Jesus, ele fez isso para quê? Para nos ensinar, né? E outra coisa, o nosso irmão lendo a questão de Hebreus 11, né? Das coisas invisíveis foram feitas as visíveis. E a gente coloca muito mais fé, tem hora, nas visíveis. Olha como a gente usa, tem hora de inverter as coisas. A gente deixa de crer naquilo que sempre existiu, no espiritual, e a gente põe a fé no material. Mas o material, ele só existe por quê? Por causa do espiritual. A gente tem essa tendência de separar, não, corpo, alma e espírito. Uma coisa só, não se esquecendo que, primeiramente, vem o espiritual. Irmãos, dá para ficar aqui, ó, né, discorrendo. Que bênção. Graças a Deus, nós louvamos a Deus, porque nós podemos crer. Nós temos uma fé tão fraca, mas que Deus nos ajude, né? Que Deus fortaleça a nossa fé. Dois recados, né? Agitem um recado e a nossa irmã Vânia também tem um recado. Vamos formar filhinha aqui. Filhinha do recado. Vamos lá. Bom dia, irmãos. Estava conversando com a Gedália agora e nós já reservamos a data do dia 29 de julho para a próxima reunião das Déboras. Eu conclamo as irmãs para que a gente esteja presente. Esse é um ministério importante da nossa igreja e nós, como mães, não podemos baixar a guarda de orar por nossos filhos, independente da idade, jovens, crianças, casados. Nós temos que abraçar esse ministério. Eu sei que sábado é um dia que muitas irmãs têm compromissos pessoais, compromisso com família, mas a gente faz a reunião às 15 horas, não é demorado, em 1 hora e 15, 1 hora e meia a gente já encerrou. Mas vamos nos comprometer. Combinei com a Gedália da gente sempre fazer o aviso antes, e aí você muda os seus compromissos se precisar. Vai no mercado de manhã, se tiver outro compromisso que você vai combinar com alguém, marca fora do horário das Déboras, mas vamos estar aqui. É uma vez só no mês que nós estamos tirando esse tempinho, que é 1 hora e meia, para orarmos aqui juntas, né? Porque a gente sabe que a mãe em casa está sempre intercedendo pelos filhos. Mas não vamos deixar de comparecer. Conclamo todas as irmãs, tá bom? Vamos combinar da gente estar presente aqui, que é um momento muito abençoado. Tirar esse tempo, estar orando pelos filhos, netos, sobrinho, porque a gente tem que fazer isso o tempo todo mesmo, né? São tantas as ciladas do inimigo, tantos os perigos e tudo que acontece pelos nossos filhos, né? Então, vamos estar presente. Eu conto com todas, tá? Deus abençoe. Não vou poder estar presente. Vou estar com meu filho em Curitiba, se Deus quiser. Irmãos, dia 26 de agosto, nós teremos um encontro na primeira igreja, às 14 horas, do MAS, Missão Assistencial da Diaconia, né? Então, não só para os diáconos, tá? Para quem deseja ser diácono ou quer acompanhar mais de perto o serviço da diaconia, viu, Sandra? Que a Sandra é uma diaconisa, mas ela é, mas ela só não é nomeada, né? E então todos que quiserem, dê o nome para mim, tá? Porque é um sábado na primeira igreja às 14 horas
e vai até, ele disse que pode ir até às 7 da noite. E quem tiver criança também pode levar, porque vai ter recreação. Quer dizer, pode, não é para deixar de ir, né? Quem quiser. Então, é só dar o nome para mim, porque é uma inscrição só por igreja. Aí eu faço o nome de todos no meu formulário, tá bom? Então, vocês têm que me dar o nome até dia 27 desse mês, porque eles têm que planejar os comes, bebes, essas coisas todas. Tá bom? Obrigada. Graças a Deus. Então, Masdi e também Déboras. Semana que vem eu não vou estar, mas eu peço para a Gisela reforçar para mim, porque às vezes tem gente que vai estar aqui, que não vai estar aqui, vai estar semana que vem, né? Ok. Irmãos, hoje celebração 40 anos da congregação de Hortolândia, às 19 horas, lá na congregação de Hortolândia, todos estão convidados. Hoje, 40 anos, né, nós estaremos celebrando essa data tão especial da nossa congregação de Hortolândia. A Gi falou do dia 29, dá tempo tranquilo de você vir, né, à tarde, orar pelos seus filhos e depois, às 19 horas, nós teremos então a comemoração dos 120 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que será na primeira igreja. Então, no dia 29 também, sabemos que o aniversário da nossa igreja é dia 31 de julho, mas a comemoração será no sábado, certo? Às 19 horas, dia 29, 120 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós louvamos a Deus por essas datas tão especiais. Amém? Vamos orar agora, então, encerrando o culto. Convido que os irmãos se coloquem em pé. E a palavra de Deus no envio nos diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, verso 24. Pai, nós te damos graças novamente por essa oportunidade, te agradecemos por essa palavra tão preciosa que falou aos nossos corações. Ó Deus, muitas vezes ficamos aprisionados no passado, muitas vezes vivemos ansiosos pela tua ação no futuro. Pai, que nós possamos crer que tu és o Deus do hoje, que age hoje em nossas vidas, através da nossa fé, da nossa confiança e da nossa oração, da nossa busca a ti. Por Jesus nós oramos. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e bondosa paz. Amém.